Finalmente, nossos 3 pontos. Rendição da Ucrânia ou fim da OTAN? Qual dos dois ou os dois? Wellington. Olha, Rubão, os dois, pronto, você já quebrou a expectativa, você sofre de ansiedade crônica. Então é o seguinte, os dois, porque não tem muita razão de ser a existência de um, não é? Com a existência do outro. A Ucrânia era o último fio de esperança da OTAN para um ataque estratégico contra a Rússia, na expectativa de dividir a Rússia em 17 estados frágeis. E com essa derrota, que é irreversível, da Ucrânia, isso eu não discuto mais, e já expliquei isso aqui na abertura, na minha participação, eu não me justifico mais em função de narrativas falsas de uma imprensa mainstream que abandonou o jornalismo para fazer propaganda da NATO. Então, você que está me assistindo, se não gostar dessa minha afirmação, volte depois, daqui a uns 4, 5 meses, para conversar comigo sobre isso aqui. Eu já falei, Rubens já falou também em outras oportunidades, e repito aqui, para que fique claro, para que eu possa aprofundar a minha opinião. A Ucrânia não tem como reverter essa derrota. E essa derrota é uma derrota humilhante para a OTAN. Ok? Então, dito isso, o fim da OTAN ele vai se dar não por causa da derrota militar na Ucrânia, porque eles ainda vão tentar outras frentes, eles vão tentar instabilidade contra a Sérvia, eles vão procurar instabilidade em outras regiões do planeta, não descarto até mesmo a loucura, a insanidade de provocação à China através de Taiwan, mas eles sabem que não tem a menor chance. Porque guerra não é isso aí de canhão, tiro, bomba e etc. apenas. Tem uma outra guerra, que é a razão da existência de todas as outras guerras, que é a questão econômica. O terreno ucraniano seria também parte da reposição de todo esse gasto que está sendo feito com armas e etc., ainda que a maior parte não seja para a Ucrânia, seja para preparar outras guerras, como eu falei, mas as terras férteis da Ucrânia podem não ter mais o destino que os países membros da OTAN queriam que tivesse. Né? Então, essa derrota da Ucrânia, ela vai se dar porque não vai haver a rendição. A Ucrânia não vai se render. E não vai se render porque a dura realidade para os países, especialmente os países europeus, que mergulharam na piscina vazia, mergulharam de cabeça na piscina vazia de Joe Biden, eles não irão, os governantes não irão suportar as pressões internas pela verdade que terá que ser debatida no dia a dia. Essa verdade, ela atinge diretamente o bolso dos cidadãos. A Alemanha entrou em recessão técnica. Anote bem aqui o que eu estou falando, porque isso é muito importante. A Alemanha é o motor da União Europeia e está em recessão técnica. Você imagine a situação dos outros países. Quem não sabia que a ideia de Jerico
de acatar ordens dos Estados Unidos da América para abrir mão do gás barato, que era abrir uma torneira no tubo Nord Stream, que estava dentro das fábricas da Alemanha, para receber gás transportado a partir dos Estados Unidos em quantidades inferiores, logística complexa, volume infinitamente inferior. Quem não imaginou que isso iria ser um tiro no pé? Aliado a isso, a ideologia verde, essa que a direita inventou para otário, né, cair no conto do vigário, enquanto os piratas estão tentando roubar de uma maneira ainda mais frenética o petróleo e o gás dos outros. Aí abriram mão na Alemanha da energia nuclear. Se lascaram, falando de um baianês assim, clássico, certo? Então, essa rendição da Ucrânia não vai acontecer, porque essa dura realidade não pode entrar no debate, nem na Europa, nem nos Estados Unidos. Joe Biden tem 26% de aprovação. 26% de aprovação. E eu falei também, o Rubem vinha falando sobre isso, toda votação do orçamento é aquela palhaçada, não vai aprovar porque vai ser isso, vai ser aquilo, aí cria um inferno, depois chegam lá a um acordo. Sabe por quê? Porque republicanos e democratas são a mesma coisa. Eles atendem a uma microelite e atendem a mesma agenda. Se espremer, você não vai ver muita diferença entre Trump e Biden, especialmente quando os interesses norte-americanos e dessa elite que fica aí escondidinha, esses interesses estão ameaçados. Eles são a mesma coisa. Então, republicanos e democratas vão aprovar esse orçamento, que é criminoso. Tudo que eles cobram dos outros, responsabilidade fiscal, gestão profissional e não sei o que, aquela coisa toda, né? Transparência, é tudo descaração. Todos descarados. Lá, eles podem fazer o que quiser. Mas, como o Rubem tem alertado, e a gente também tem alertado, moeda fiduciária está perdendo valor. O dólar pode até ainda ter tinta para ser impresso, mas não vai ter valor. E aí é que começa essa narrativa da aprovação do orçamento norte-americano, ela começa a ser posta em prática. Eles vão ter que dar o calote em um momento, porque eles não vão segurar mais essa farsa. Está cada vez mais próximo disso acontecer. Então, essa insistência de uma falsa guerra da Ucrânia, que na verdade é só jogar o ucraniano na sepultura, é apenas um desvio de foco para impedir que o debate sobre a realidade triste do Ocidente venha à tona, e com isso, quedas de governos e etc., como tem sido já prognosticado por qualquer pessoa que tenha um mínimo de seriedade na análise política. Você quer falar, Rubem? Não, tudo bem. O Rubem está gesticulando muito, ele deve estar brigando com alguém lá, com Bruce. Então, o que acontece, Rubem? Não é exagero, não, dizer que a rendição da Ucrânia não vai sair e essa guerra ela se estenderá. A Rússia, sem opção, terá que ir avançando. Não era a intenção da Rússia, mas vai avançar. Já está preparando, amaciando a carne lá em Kiev, né? Como você mencionou aí na abertura, jogando lá uns dronezinhos básicos, só para brincar, e vai avançando. E com esse avanço, a catástrofe humanitária na Europa
será cada vez mais insustentável, porque os ucranianos não vão ficar lá. Não existe capacete português, colete à prova de balas sueco, que segure o ucraniano na Ucrânia, sob ameaça de uma presença militar russa. Não existe essa possibilidade. E pode ir F-16, pode ir o que for, pode ir o que for. Já perdeu a guerra. A Ucrânia não tem como reverter. A NATO não tem equipamento e nem tecnologia para derrotar a Rússia. Essa é a realidade que, se a CNN fosse séria, estaria, não eu aqui, num canal pequeno, mas pequeno em audiência, mas grande em responsabilidade e compromisso com o público, falando. Não seria a Rubem a falar isso, não seria eu aqui a falar isso. Seria uma grande cadeia, não é? Uma BBC da vida, uma CNN, mas eles não têm compromisso com a verdade. E, então, Rubem, é o fim da OTAN, mas é um fim bem sofrido. Vai ser um fim com tortura, com requintes de crueldade por parte da China, da Rússia, e em breve, se as coisas continuarem engrossando como estão, não descarte a possibilidade do Irã começar a mostrar que também tem força. E Israel vai para o espaço. Só a dica aqui. É isso aí, Rubão.